Que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, como sinal de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Sim, nós podemos dar o melhor. Sim, nós podemos entregar mais ao Senhor. Sim, nós podemos, sim, nos entregar completamente, espírito, alma e corpo, diante da presença do Senhor, como sinal de rendição, aquele que nos deu vida, aquele que proveu todas as coisas para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados, a graça e a paz. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Senta um pouco, quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Hoje é um culto de celebração e eu gostaria que você alinhasse o seu espírito, mesmo nessa noite, para adorar ao Senhor, amém? E celebrar por tudo o que Ele tem feito por nós. O Senhor tem feito grandes coisas por você. Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos aqui e o principal nessa noite é o Senhor e a sua presença. E nós devemos celebrar todas as vezes que nós viemos aqui a presença gloriosa do Senhor, pois Ele é fiel. Diga, o meu Deus, Ele é fiel. Você crê que Ele está aqui? Você crê mesmo que Ele está aqui? Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar a adoração na presença do Senhor. Sabe, se nós cremos que Ele está aqui, nós não precisamos ver nem sentir, mas nós podemos render uma adoração poderosa na presença dEle. Então, é um momento que nós podemos aproveitar para nos lançar na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje nós vamos estar celebrando ao Senhor. Eu creio num culto poderoso. Eu creio num culto poderoso. Aleluia! Glória a Deus. E como é de costume aqui, nós costumamos orar pelos aniversariantes da semana. E eu gostaria de saber mesmo se tem algum aniversariante nesta semana. Nós já sabemos de um, sabemos que temos ali o ministro da noite, ele completou a idade nova ontem. Se tem mais alguém, eu quero também orar por você. Mas eu já vou aproveitar na hora que chamar o Orlando, nós vamos orar pela vida dele. Hoje é ele que vai trazer a palavra do Senhor. Amém? E eu gostaria mesmo que você abrisse seu coração. Eu gostaria que nesse momento você preparasse todo o ambiente, coloque o teu celular no modo silencioso, para que nada venha atrapalhar você, mas que você possa sintonizar, que você possa mesmo fazer uma conexão celestial nesse momento. Sabe, irmãos, tudo o que nós precisamos aqui nessa noite é conectar os nossos pensamentos, sabe, nos alinhar mesmo com o Senhor, com a unção que vai estar nesse momento aqui. Sabe, assim como nós precisamos nos conectar a qualquer outra coisa que possa permitir fluir alguma coisa para nós, assim também é com Deus. E esta responsabilidade, eu vou dizer nessa noite, não é do ministro, é de cada um de nós. Eu creio que ele já se conectou com o Senhor, mas nós vamos nos conectar agora também no mesmo Espírito para que nós possamos receber. Eu quero dizer a você que você pode facilitar o culto dessa noite. Você pode facilitar de chegar mais rápido para você aquilo que Deus tem nessa noite, para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar já Orlando para cá. Nós vamos orar pela vida dele. Ele completou idade nova ontem. E nós celebramos, irmãos, nós celebramos mesmo a vida. Pode colocar já as suas coisas aí, nós vamos orar. Eu gostaria que você desejasse para a vida do ministro, para a vida de Orlando, tudo aquilo que você deseja de melhor para a sua vida. Nós sabemos que a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas sabe, irmãos, nós entendemos que a nossa vida aqui, ela só tem importância se você descobrir para que foi que você veio aqui nesse mundo. E eu quero mesmo nessa noite pedir uma oração específica pela vida de Orlando. Nós costumamos desejar muitos anos de vida, mas nós queremos nessa noite, Orlando, não apenas desejar muitos anos de vida para você, mas que você possa viver cada um dos seus dias, dos seus minutos e segundos que o Senhor determinou para você aqui, debaixo da unção,
debaixo da presença, debaixo do propósito de Deus, vivendo todos os dias alinhado com a palavra do Senhor. Assim como o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser tu perfeito. A perfeição, a bênção do Senhor é de andar na presença do Senhor. Que você possa mesmo se encontrar, que você possa ter os seus olhos espirituais abertos para entender qual é o seu chamamento, para você entender qual é a sua herança nos santos, para que você possa entrar verdadeiramente no teu chamado, no propósito de Deus para a sua vida. Pois nós sabemos que um dia você prestará contas ao Senhor, e tudo o que você fizer aqui conforme a vontade dele, grandes presentes, grandes recompensas você receberá. Talvez você possa até não ter recebido um presente ou uma recompensa por completar uma idade nova, mas eu sei que o Senhor, ele tem grandes presentes reservados para você, e é isso que nós desejamos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu filho. Pai, nós te louvamos pela vida de Orlândio. Nós declaramos, Pai, saúde divina. Nós declaramos, Pai, prosperidade em todas as áreas da vida dele. Nós declaramos, Pai, a sua vida e a sua família guardada no Senhor. Mas, Senhor, nós declaramos sobre a vida de Orlândio discernimento espiritual, entendimento sobre as estações e as direções do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, ele entrando numa nova fase do seu ministério, ele entrando no novo tempo que o Senhor já determinou para ele, e ele cumprindo e vivendo cada dia poderosamente como o Senhor estabeleceu, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Seja guiado pelo Espírito, seja abençoado e nos abençoe hoje com a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer pelo grupo de louvor. Logo mais nós vamos estar adorando o Senhor, louvando. Amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Você está feliz? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No próximo domingo nós oramos mais pela minha vida, porque amanhã eu completarei também 7 anos de novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E até aqui Ele tem nos sustentado e vai permanecer, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Amém? Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo por número 3. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Todos chegaram lá? Eu vou aguardar alguns para que nós possamos acompanharmos juntos. Existe uma palavra específica para a minha e para a tua vida nessa noite. Se você crer e você receber, você experimentará dos resultados desta palavra. Porque essa palavra ela não volta vazia. Essa palavra ela tem poder para restaurar, transformar, libertar. E ela permanece, transformando, libertando aqueles que a recebem de bom grado. Aqueles que têm o seu coração com uma terra fértil para receber e dar frutos. Amém? Tiago, capítulo por número 3, o versículo 1 nos diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou seremos julgados com maior rigor, em outra versão. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam,
e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus ou os navios, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno lemo, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa ou se doma, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E de uma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Tiago, ela é escrita para a igreja. Ela não é escrita para ímpios, para qualquer outra pessoa, mas ela é escrita para a igreja dos séculos passados e até os dias de hoje. Se você faz parte do membro do corpo de Cristo, se você faz parte da igreja, essa carta aqui é para mim e para você, amém? Então você observa que Tiago ele escreve a sua carta e ela é escrita para os cristãos com um propósito. E o propósito nós vamos ver ao decorrer do que ele escreve, que é de confrontar alguns conflitos existentes no meio do povo. Quando ele escreve essa carta aqui, a igreja estava espalhada por todos os lugares por conta de muitas perseguições. E ele vai escrever e vai confrontar alguns conflitos que existiam. E ele também vai expor algumas práticas hipócritas e ensinar o comportamento verdadeiro de um cristão. Então observe que havia ali vários conflitos, e para que você entenda melhor o motivo a qual ele escreve essa carta, você vai ver que no mundo aí, em época de eleição, antes da eleição, os políticos eles fazem muitas promessas, é ou não é? Promessas a qual sequer eles cumprem metade dela. O que Tiago está fazendo aqui, e vai confrontar, é que assim como aqueles políticos que fazem algumas promessas e não cumprem, porque o falar é muito fácil, veja que assim como eles fazem isso aí fora, assim estava acontecendo e acontece no meio de alguns cristãos. Alguns dizem, vem para Cristo, vem para a igreja, vê alguma situação e diz, isso aí Jesus vai solucionar. Mas essas pessoas que dizem isso, que reivindicam tantas coisas, são as mesmas que menosprezam o que diz por meio das suas atitudes. Os mesmos que falam que a igreja, que a palavra, que Jesus é a solução, são os mesmos que estão desprezando em meio a algumas situações. Em meio a uma situação de alguém, eu posso dizer o que é para ser feito e que Jesus pode solucionar. Mas em meio a uma questão que é minha sendo cristão, eu menosprezo ela. É isso que Tiago vai combater, essa insistência que havia, esses conflitos em meio à igreja. Que eles diziam uma coisa e faziam outra completamente diferente.
Então observe que eles menosprezavam, professavam confiar em Deus e fazer parte do seu povo, mas se agarravam firmemente ao mundo e aos seus valores. Enquanto eles professavam que criam em Jesus, que fazia parte do corpo de Cristo, que eram cristãos, ao mesmo tempo eles estavam se firmando no mundo e nos valores do mundo. Ao mesmo tempo. E isso aqui é a própria igreja. E é por isso que Tiago vai escrever. Tiago, para quem não sabe, ele foi ali apóstolo também, discípulo de Jesus e também irmão de Jesus. É alguém que andou com ele. Não é alguém que ouviu falar, mas ele trata e ensina algo que ele viu Jesus fazer. E ele vai escrever. Então observe que mesmo possuindo todas as respostas certas na palavra de Deus, as pessoas menosprezavam o que estava na palavra, porque aqui nós sabemos que nós vamos encontrar a resposta para toda e qualquer situação na sua palavra, no manual do cristão. Então veja que havia reivindicações sem conduta, reivindicações sem um comportamento cristão, uma fé sem ação. Nós já aprendemos aqui em outras quinta-feiras, nos cultos de ensino, que a fé sem obra é morta, e ele vai tratar sobre isso também. São esses conflitos que Tiago vai confrontar na carta à igreja. E ele começa a dizer, meus irmãos, não sejamos todos mestres. Por que ele está dizendo isso aqui? Isso aqui não quer dizer que alguém que tem o chamado de mestre terá que analisar, rapaz, Tiago diz que vai ser com muito juízo, eu vou deixar. Não, não quer dizer isso. Não quer dizer que quem tem o seu chamado de mestre deva analisar se vai exercer ou não. Porque o chamado que Deus concede a mim e a tua vida é obrigação de nós cumprir ele aqui. Uma vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas o interessante é que a maneira que ele diz que não sejamos todos mestres, é porque muitos naquela época, eles ensinavam, ensinar ou ser professor naquela época, era de altamente estima e respeitada na cultura judaica. E muitos dos judeus que estavam se convertendo, se tornando cristãos, eles estavam querendo ser ali mestres, professores e ensinar a palavra. Aí Tiago vai dizer, não sejamos todos mestres, porque nós recebemos com mais duro juízo, ou seremos julgados com maior rigor. E por que ele diz isso? Eles queriam se tornar todos mestres. E Tiago os adverte dizendo, embora seja bom ter o desejo de ensinar, a responsabilidade dos mestres é grande, porque as suas palavras e o seu exemplo vai afetar a vida espiritual de outras pessoas. Ele está dizendo, ei, não sejais todos mestre, porque as suas palavras vai afetar a vida espiritual dos outros. E também todo aquele que se torna um discípulo de Jesus, automaticamente a nossa conduta, o nosso comportamento vai afetar na vida dos outros, querendo ou não. O nosso comportamento, a avaliação da nossa vida, porque uma da maior pregação não é apenas você abrir e expor a palavra, mas uma das maiores pregações de todo e qualquer cristão é a própria vida. Porque ela está sendo analisada e lida a todo tempo. É por isso que Tiago ele vai escrever essa carta e instruir a igreja sobre o seu comportamento. Então todos queriam ensinar, todos queriam. E não é diferente nos dias de hoje. Muita gente quer aparecer, mas não analisa que quanto mais você recebe, mais você será cobrado. Isso o próprio Cristo vai dizer. Quanto mais você recebe, mais você vai ser cobrado. Aí fora, se você tem um emprego e recebe muitas tarefas para fazer, mais você vai ser cobrado se você não fizer. No reino também não é diferente. Nas coisas espirituais, a responsabilidade é dobrada. Porque quanto mais nós recebemos, mais nós iremos ser cobrados e teremos de dar conta. Mas muitos não. Acha que servir ao Senhor é apenas pegar em um microfone ou estar à frente de um púlpito e não se resume nisso.
E ele diz, não sejais todos mestres. E ele começa a instruir aqui, no capítulo por número 3. E ele começa a falar de algo extraordinário. Ele vai dizer, ei, os cavalos, as pessoas colocam um freio para lhe obedecer. E quando eles colocam ali, eles conseguem dirigir todo o corpo. Um navio, veja o tamanho de um navio. Quão grande é? Mas um tão pequeno leme tem todo o controle. O leme é aquele volante de madeira que vai girando. Ele tem todo o controle, independente do tamanho que seja o navio. Mas ele vai dizer, mas deixa eu dizer uma coisa. Também a língua é um pequeno membro. E gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja que estudiosos chegam a dizer que a maldade da língua tem a sua fonte no próprio inferno. A fonte da maldade da língua é o próprio inferno. É por isso que ele diz que vai incendiar todo um bosque. E a língua está posta entre os nossos membros. E contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então observe que ao decorrer ele vai falar sobre a língua. E você precisa entender que a língua é tão somente uma ferramenta. Ela não é uma fonte. Nós temos uma fonte, mas a língua é apenas uma ferramenta que vai se mover segundo a fonte que nós temos acesso. Então observe que é uma ferramenta de ação, o qual você fala com a língua. Não vai sair da língua. Ela flui conforme a fonte. É por isso que Jesus, e se você puder, abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo por número 12, o versículo 33 a seguir, o próprio Cristo vai dizer: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então observe que Jesus está confrontando os próprios religiosos da época. Ele diz, ei, como é que vocês... E chega a chamar de raça de víboras. Não foi apenas João Batista que chamou aquele povo. Ele diz, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aquele povo queria ensinar e falar coisas bonitas, ensinar a Torá, a lei, quando na verdade eram maus. Por quê? Porque eles não tinham uma fonte verdadeira. Porque Jesus, e foi ministrado aqui, se você tem atenção no que o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse lugar. Se você tem atenção no que o Espírito Santo de Deus está fazendo, e não está apenas batendo ponto aqui, você vai entender que o Espírito Santo de Deus está falando sobre uma fonte que jorra para uma vida eterna. Esse povo aqui ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, apenas conhecia de ouvir a palavra. Apenas ouviam e queriam ensinar, instruir o povo, quando na verdade eles não vivenciavam ela. E Jesus vai dizer, ei, conhecemos a árvore pelos frutos, é pela palavra de vocês. Vocês serão justificados ou serão condenados. Então observe que a fonte do que tem abundância o coração é o que nós vamos transmitir, é o que a língua vai falar. E a boca vai transmitir o que está em abundância no nosso coração. E você precisa entender que tudo foi criado pela palavra. Quando Jesus chegou aqui na terra e realizou seu ministério, ele não vinha, deixa eu orar pela sua enfermidade, não. Ele dizia, seja curado. Um grande exemplo é que tinha 10 leprosos. E eles clamaram ali, e Jesus tão somente abriu a boca e disse, ei, vão lá até os sacerdotes e se apresentam a ele.
Ele só lançava a palavra porque ele tinha uma fonte que vinha do céu. Ele estava debaixo do poder de Deus. A fonte era os céus. É por isso que o que ele abria a boca e falava, as coisas aconteciam. E ele diz, vai se mostrar aos sacerdotes no meio do caminho, ao povo ouvir e pegar aquela palavra e sair. No meio do caminho, a Bíblia vai nos dizer que eles foram curados. E um só vai voltar porque viu, rapaz. Os outros nem sequer voltaram para agradecer. Mas um voltou. Então observe que ele lançava, ele dizia, seja curado. Há poucos dias eu estava ouvindo o rádio e alguém dizia, uma propaganda de um remédio, dizia, seu João, você está cuidando da sua diabetes? Eu digo, está repreendido a diabetes do seu João. Ele está bonito agora, com a doença dele. Está cuidando dela? De estimação, irmãos. Uma doença de estimação. Coisa de Satanás. Porque as doenças é de Satanás. Não é Deus que coloca a doença em ninguém. Mas quando nós entendemos, e quando nós olhamos a fonte que nós estamos acessando, nós vamos ver que é uma fonte que jorra para a vida eterna. A fonte é o próprio Espírito Santo de Deus. Então observe que tudo foi criado pela palavra. Mas muitas vezes as pessoas dizem, mas eu declaro a palavra. Sim, mas você está crendo? Mas você está acessando a fonte? Veja que João capítulo 4, versículo 14. Ele fala, João 4,14, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nunca terá sede. Porque essa fonte está se tratando do próprio Espírito Santo de Deus. Uma fonte inesgotável. Observe que você não vive o que você ouve, mas o que você diz. Nós aprendemos, nós ouvimos a palavra, mas nós vamos viver do que nós estamos falando. E o que é que nós temos falado? Porque a Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a língua tem o poder para trazer morte ou vida. E eu gosto da tradução NVT porque ela vai dizer, os que gostam de falar, arcará com as consequências. E outros dizem, você comerá do seu fruto. Então ela vai gerar fruto. Vai gerar uma consequência ao abrir a boca e ao falar. Mas o que é que eu estou falando? Se ela tem o poder de dar vida e dar morte, mas ela apenas é um membro que vai transmitir o que sai da fonte. E aí nós precisamos entender, qual é a fonte que eu tenho acessado? Porque uma vez que eu falo e não tenho gerado fruto, nós precisamos entender, será que verdadeiramente é a fonte que jorra para a vida eterna? Qual é as consequências? Porque existem várias consequências. Consequências boas e consequências más. E você vai comer do seu fruto através do que? Da própria, do que sai da boca. E Jesus usou isso. E quando nós observamos a palavra, o que sai, o que acontece. Ele falava e acontecia. Ele não falava e nada acontecia. É por isso que tem muita gente que tem vivenciado uma vida infrutífera. E não dá fruto. Por quê? Porque ainda não acessou dessa fonte. Tem gente que diz, você tem que lutar consigo mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Mas isso se você não tiver nascido de novo. Porque a minha natureza é uma natureza recriada, não é mais a natureza adâmica. Agora, se você ainda não nasceu de novo, você vai vivenciar o tempo todo brigando consigo mesmo. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestade, a qual nós temos a autoridade para abrir a boca, que vai jorrar da fonte de Deus, e aí você vai ver os resultados. Agora, quando nós acessamos uma outra fonte, aí você não vai ter resultados. Porque uma vez que o nosso comportamento no meio cristão é uma coisa e lá fora é outra, você nunca vai obter resultados. Segundo o que está escrito na palavra. Porque muitos estavam se firmando nas coisas do mundo
e dizendo que era cristão. E é por isso que ele vai dizer. É por isso que Tiago vai confrontar isso aqui. E ele não fala só da língua, ele fala da fonte, do que é transmitido, de onde vem. O fruto vai vir segundo a sua espécie. Nós temos uma natureza nova, recriada. É por isso que Romanos diz, Romanos 12:2, transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, sejai-vos renovados. Transformados pela renovação da vossa mente. Mas o que adianta a gente ouvir as verdades quando nós acessamos uma fonte completamente diferente? Não vai obter resultados, irmãos. Qual é a fonte que nós temos acessado? Porque fruto que não é produzido para a eternidade não pode sair de uma fonte que jorra para uma vida eterna. Existem frutos, se os frutos que a gente tem gerado aqui nessa terra só serve aqui para esse mundo, não está saindo da fonte que jorra para a vida eterna. Porque nele jorrará. Veja, o texto diz, nunca terá sede, porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então essa água que me limpa e que transforma, também tem que transformar as outras pessoas. Essa água que me limpou e que me transformou e tirou a sujeira, tem que ser a mesma água que vai transformar quem está próximo de mim. Porque a água limpa a água. Eu não me recordo, o pastor Wilson, ele falou isso. Ele disse, se você pegar um balde e tiver cheio de sujeira, e você ligar uma mangueira forte, e você colocar dentro do balde, você vai ver que aquela sujeira automaticamente vai sair dali. Quando minha mãe viaja, eu fico na incumbência de tomar conta dos papagaios dela. E onde coloca a água, eles comem ali a semente e suja tudo. E eu não vou colocar minha mão ali para ele não me beliscar. Mas eu pego um balde de água e derramo ali. Automaticamente toda a sujeira sai e fica a água limpa. E depois eu vou varrer embaixo. Porque a água limpa a água. Agora, que fonte é essa que nós falamos que está jorrando dentro de nós e as pessoas que vêm não são limpas também? Nós precisamos entender o que está acontecendo. Que fonte é essa que eu tenho acessado e ninguém é transformado, ninguém é liberto? Que fonte é essa que eu tenho acessado que ao invés de dar bom testemunho, está trazendo um mau testemunho? Não é essa aqui. Não é. Segundo a palavra, não é essa, porque jorra para a vida eterna. Ei, Deus nos chamou para alcançar vidas e essas vidas permanecer. E permanecer também dando frutos. E não frutos que vai permanecer apenas para essa terra, irmãos, mas para uma vida eterna. Porque fruto que só serve aqui para o mundo, deixa eu te dizer uma coisa, será descartado no dia do juízo. E existe a fonte do mundo e a fonte de Deus. E nós precisamos analisar isso aqui. Qual é a fonte que nós estamos acessando? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo por número 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então observe que ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o que provém de Deus, para que nós venhamos conhecer gratuitamente por Deus. Mas muitas vezes nós confessamos a Cristo e vamos acessar uma outra fonte para solucionar coisa espiritual. E coisas espirituais só é solucionada através do próprio Espírito da fonte, que jorra para uma vida eterna.
Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós estamos querendo acessar um poço, quando na verdade já temos uma fonte que está jorrando. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com o que está o externo, e quando na verdade o interno está clamando. E nós precisamos nos atentar para isso, irmãos. Porque essa fonte de Deus, ela tem arrependimento, tem perdão, tem transformação, tem libertação. E a fonte do mundo não. A fonte do mundo não gera isso não. E nós só vamos viver o que Deus tem para a gente depois que a gente escolher e tomar a nossa decisão. Qual será a fonte que a gente vai acessar? Porque nós vivemos o que falamos. E o que é transmitido da nossa boca, automaticamente, irmãos, nós vamos saber e discernir de onde está vindo. Lembra de Pedro? Pedro tem uma grande revelação de quem é Jesus. Mas pouco tempo passa e o próprio inimigo está usando a boca dele. Aonde o próprio Jesus vai dizer: ei, aparta-te de mim, Satanás! Exortando o próprio Pedro. Porque o que sai da boca de Pedro ali tinha vindo de uma outra fonte. Que é essa que Tiago fala. Que a maldade da língua vem de uma fonte, do próprio inferno. E nós precisamos entender que nós vamos viver o que nós estamos falando. Mas não por estar falando para lá e para cá, mas por conta do que sai da fonte. Por conta do que o Espírito Santo vai transmitir para a gente. É por isso que em Ezequiel você vai ver. Eu profetizei como me deu ordem. Por quê? Ele vai profetizar e vai falar o que Deus havia ordenado. Ele diz: porventura poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor, tu sabe. E ele diz: então abre a boca e profetiza. Porque nós precisamos entender que existe o momento de nós ficarmos calados. Quando Deus não lhe dá orientação para falar, fique calado, que é melhor, irmãos. Porque Tiago, ele diz: aquele varão que é perfeito, ele vai ter um domínio. Quando Tiago diz que ninguém pode dominar a língua, mas existe o Espírito Santo que pode te dar o domínio e o controle para isso. Você não consegue dominar ela se você ainda não nasceu de novo. Se você não exerce o fruto, domínio próprio. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos ter controle e saber a hora de falar e a hora de ficar calados. E eu gosto disso, porque ele diz: então profetiza. Abra lá em Ezequiel. Ezequiel 37. Ei, irmãos, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer que nós venhamos abrir a boca e falar. Ezequiel 37, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele. E viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Por quê? Porque Deus havia dado uma ordem naquela visão. Diz: pois então abre a tua boca e profetiza. Mas por quê que o próprio Deus não deu vida àquilo ali? Porque o que Ezequiel está transmitindo aqui, o que Deus está mostrando para ele, é dizendo, veja que o versículo 14, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo? O povo estava cativos ali, na Babilônia. Achávamos que eles diziam: os nossos ossos estão secos, não tem mais como a gente sair daqui. E Deus levanta Ezequiel, mostra naquela visão, e ele diz: isso aí é a casa de Israel, esse grande exército. Tu diz para eles que eu porei em vós o meu espírito e eles vão viver. Apontando para a promessa do próprio Espírito Santo. Para a fonte. É por isso que aqueles religiosos, eles ensinavam a palavra, mas não viviam, porque não tinha ainda a fonte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa fonte nós temos acesso. Mas vai depender de mim e de você, querer acessar ela ou não. Ou botar uma bica do mundo e querer colocar na tua vida de uma água suja jorrando. Porque água suja não lava ninguém.
Água suja não serve para alimento, não serve para saciar a sede de ninguém. Mas existe uma água limpa que purifica. Se nós acessarmos essa fonte. Você pode não ter dado ainda frutos, mas Deus está dizendo, acessa tão somente a fonte. E profetiza na hora que eu disser, e se cala também na hora que o Espírito também te impulsionar a ficar calado ou calada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, existem na Bíblia guerras que pessoas venceram só com a boca fechada. Parar e ficar quieto, e tu verás a salvação do Senhor. Se desesperaram ali. Mas sabe o que foi que Deus disse? Fica quieto. E aí tu verás. É por isso que o salmista diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Porque existem momentos que Deus está dizendo, ei, para de tentar resolver do teu jeito, fica quieto. Tu não disse que me entregou nas minhas mãos, então fica calado ou calada e espera. Mas às vezes a gente quer buscar recurso do mundo para resolver coisas espirituais. Mas Deus está dizendo, coisas espirituais vai ser solucionada quando acessar a fonte. Aleluia! Aleluia! Existe uma fonte, existe uma porta aberta. Ei, irmãos, tem muita gente orando por portas abertas, portas financeiras e muita coisa. Enquanto eu estou glorificando o nome do Senhor e dizendo, Pai, obrigado por essa porta, que em segunda-feira faz 7 anos que o Senhor abriu, e até hoje eu vejo ela aberta e vai permanecer. Ei, essa porta permanece aberta até o tempo que você quiser. Porque a minha Bíblia diz, quando é escrito a carta para Filadélfia, eles vão dizer, mesmo vocês fracos. Abra lá, Apocalipse. Para você não achar que é história. Apocalipse 3, verso 8. Apocalipse 3, verso 8 diz assim, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma porta que ninguém pode fechar. Deixa eu te dizer, essa fonte aqui é uma fonte que ninguém pode fechar e nem enterrar, quando fizeram com Jacó, com as fontes de Abraão que enterraram. E ele teve que cavar de novo. Não, essa fonte é inesgotável e está aberta. Existe você queria uma porta aberta? Pois deixa eu profetizar, existe uma porta aberta que você pode ter acesso hoje. Aí deixa eu te dizer, quando tu acessar essa porta aqui, se responsabiliza com as consequências que virá. Consequências boas e não má. Porque quando acessamos uma porta aberta, que é da parte de Deus, o que vai ser transmitido, o que a ferramenta por nome e língua vai dizer, é dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vai sair cântico da tua boca. Vai sair alegria. Consequências boas virá. Quando você fechar as torneiras do mundo, fechar as alianças do mundo e deixar tão somente essa fonte jorrar. Mas tem uma igreja que estava com a porta fechada. E Jesus não estava dentro, estava fora. Laodiceia. Sabe o que acontecia? O que era que eles diziam? Apocalipse 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, nem é frio e nem é quente. Tomaras que fora frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja o que era que eles diziam. Como dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. E vestes brancas, para que te vista. Veja que a água que eles tinham. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, vocês sabiam que em Laodiceia o povo era tão rico, porque de lá eles faziam colírio. E era muito caro na época, tinha fontes ali, que tinha rios também em Laodiceia, que eles faziam colírio. E o povo vinha de muito longe.
E ele dizia, nós estamos ricos, abastados, era uma igreja isso aqui. Mas quando é escrita a carta para essa igreja, sabe o que vão dizer? Tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e eu te aconselho que de mim, o Cristo, compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. Então a verdadeira riqueza não é bens materiais, porque isso aqui eles tinham de sobra. E vestes brancas, como é que é rico e a veste não é branca? Porque estavam sujas. Porque somente a água que limpa é dessa fonte que jorra para a vida eterna. Então não adianta você achar que está bonito e belo, quando na verdade, aos olhos de Deus, está com as vestes sujas. E ele ainda vai dizer, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso aqui não é aparecer as partes íntimas, não. É a nudez espiritual. Mas eu posso aplicar também esse texto em nudez também. Porque tem gente que diz que é cristão, mas lá fora, né? Aqui o pastor não está me vendo, aqui é de qualquer jeito. Mas não é sobre o que o pastor diz ou o que o pastor vê, mas é sobre um reino espiritual. É sobre o que você disse que faz parte e pode ser uma pedra de tropeço para quem está lá fora. Ai, por quem vier um escândalo, diz a palavra, e fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. Seria melhor que pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e lançasse ao mar. E depois, ao decorrer do texto, vai dizer, ai daquele no mundo que fizer um desses pequeninos tropeçar. Mas só que nós estamos vendo gente que não é do mundo, fazendo os pequeninos, que não é apenas criança, mas também os pequeninos na fé, tropeçarem. Mas a minha Bíblia diz que se teu irmão não come carne, para que ele não se escandalize, porque ainda não tem uma fé forte o suficiente, eu devo não comer, para não escarnecer ele. Mas não, nós estamos aparentemente se mostrando os bons da fé e fazendo os outros tropeçarem. E nós precisamos nos atentar ao comportamento cristão que Tiago nos ensina na sua palavra. Porque existiam esses conflitos dentro da igreja. De eles se firmarem, fazerem pacto com o mundo e dizer que era cristão. E esse é um grande problema. Nós já acharmos que já estamos bons como essa igreja. Mas ele vai dizer, e que unja os seus olhos com colírio para que veja. Veja que isso aqui é extraordinário. Eles viviam de colírio, vendiam. Mas ele está falando de colírio espiritual para que enxergasse. E aí vai responder, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Está chamando essa igreja ao arrependimento e ainda vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja que está fechada. Não está como a igreja de Filadélfia com a porta aberta. Essa aqui está fechada e Jesus está do lado de fora. Porque você precisa entender que nem tudo que dá resultado o Senhor aprova. Irmão, se tudo que dá resultado fosse aprovado por Deus, tem muita coisa ilícita aí dando resultado. Mas existem coisas como essa igreja aqui, que aparentemente não era algo aprovado, pois não tinham riquezas, não tinham dificuldades com algumas coisas. Mas era uma igreja que estava com a porta aberta e que mesmo com pouca força não negaram o nome de Jesus. Aí Jesus vai dizer, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então observe que Jesus está chamando esse povo para que eles pudessem abrir a porta e cear com o Senhor. Porque aparentemente estava bom para eles, mas não estavam sendo aprovados pelo Senhor. Existem coisas que nós escolhemos e Tiago ele vai exortar o povo também. Veja que Tiago, no capítulo por número 3, no versículo 13, o próprio Tiago vai dizer, ele reprova aqueles que confiam nos seus próprios planos e nas suas próprias posses. Abra lá em Tiago. Tiago, capítulo por número 3.
O versículo de número 13 diz assim. Tiago 4, perdão, irmãos, é 4:13. Diz assim: Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um sopro que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, em lugar deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas eles estavam bolando os próprios planos, sem a aprovação de Deus. Irmãos, isso aqui não quer dizer que nós não devemos planejar as coisas. Sim, devemos planejar, ter um foco, mas com a aprovação do Senhor. Mas eles estavam dizendo, amanhã nós vamos para tal cidade, tal ano, vamos preparar, vamos ganhar dinheiro. E ele diz, ei, a vida é um sopro, você não sabe do amanhã. E às vezes nós estamos aqui tão bonitos e belos. E a qualquer momento a gente pode até tropeçar ali, cair, morrer e tchau. Acabou o ministério aqui. E o que é que nós temos feito? O dia do Senhor pode ser hoje para alguém. E o que é que nós estamos fazendo? Mas Deus me trouxe aqui para dizer, antes que a lâmpada de Deus se apague, tu te arrepende e coloca uma veste limpa. Oh, lá, onde que vassuia, porque está acontecendo algo, o mesmo que aconteceu em Zacarias. Josué, o sacerdote, se apresentou com veste suja. E sacerdote é todo aquele que tem a presença de Deus, não é o pastor não, viu? É todo aquele que tem o pacto com o Senhor. Mas na época aqui, esse Josué era sacerdote. Porque às vezes a gente diz, é para fulano, é para ciclano, é para você mesmo. Zacarias 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ao Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Veja que, sabe o que acontece aqui? Satanás está do lado, pronto, para apontar o que estava acontecendo. Mas só que o próprio Senhor diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Porque não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Veja que o anjo mesmo diz, o Senhor te repreenda. Porque esse daí é um tição tirado do fogo. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que eu tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade. E te vestirei de veste nova. E disse eu, ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e os vestiram de veste, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também julgarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Mas para isso, ele precisa vestir uma veste nova. Porque ele queria lugar, queria espaço, com veste suja. E Satanás estava do lado, apontando e dizendo. Mas ele diz, eis que esse daí é um tição tirado do fogo. Sabe o que é que o anjo está dizendo? Esse daí não está mais para condenação, porque o tição foi retirado e não está mais pegando fogo. Mas antes que a lâmpada de Deus se apague, é necessário você se arrepender e buscar essa fonte e obedecer o que a palavra está dizendo. Se andar nos meus caminhos e observar as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Porque com vestes sujas, irmãos, não tem como a gente limpar alguém estando sujo. Não tem como eu dar exemplo e pregar uma verdade estando sujo. E o que
Tiago está confrontando aqui é a hipocrisia dos cristãos da igreja que estava acontecendo. Porque eles falavam muita coisa. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, você sabia que representava a própria presença do Senhor. E antes que ela se apague, nós precisamos nos atentar para o que Deus está dizendo. Nós precisamos nos atentar. E não sermos vaidosos com o dom. Porque dom, tem gente aí fora que tem dom. E o dom não salva. Mas o arrependimento gera transformação e gera salvação. E nós precisamos nos atentar. E fazer o que Deus nos ordenar. Jesus diz, eu não estou falando coisa de mim mesmo, mas do que eu vi meu Pai fazer. Do que Ele me ordenou, está em João 8:28. Ele veio fazer o que a fonte determinou. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos. E o que Deus tem para as nossas vidas vai se concretizar sim, vai acontecer sim, mas nós precisamos entender e glorificar o nome dEle, porque Ele está nos limpando, Ele está nos moldando, para que nós possamos ter responsabilidade com coisa grande que está por vir. E não será de qualquer jeito e de qualquer forma que irá acontecer. E eu louvo e engrandeço o nome dEle, porque Ele tem nos chamado a nos ajustar e a acessar a única fonte. A fonte perfeita e inesgotável, que é a fonte do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos não apenas ouvir, mas praticar. E o pior de tudo, sabe o que é? É que existiam os sacerdotes ali antes que a lâmpada de Deus se apagasse, que eles achavam que não precisavam mais de nada. Usavam a presença de Deus, a arca da aliança como um amuleto. Não, isso aí eu já sei. Isso aí, rapaz, eu tenho muitos anos de crente, isso aí é besteira. Isso aí é balela e é isso aí que está o problema. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos. Quando na verdade, Deus está nos chamando ao arrependimento. E tirar as cinzas velhas. Para que o fogo possa pegar de verdade. Sabe por quê? Porque muita gente tem até louvado aí que a sarça pegou fogo e não se consumiu. O negócio não é pegar fogo, o negócio é permanecer com ela pegando fogo. Se consumiu quando? Ontem, já não vale mais, tem que pegar fogo hoje de novo. Tem que tirar as cinzas velhas para colocar brasa nova e permanecer. O sacerdote todo dia tinha a incumbência de ir lá, tirava as cinzas velhas e colocava fogo naquele lugar. E não era fogo de fora, era fogo de dentro. Quando alguém quis trazer fogo de fora para o altar, foi consumado e deu morte naquele lugar. Mas isso aí é antiga aliança. Na nova não, cuidado. Cuidado porque a graça é de graça. Mas não foi barata. Custou. E eu fico observando e vendo muita coisa aparentemente dando resultado aí fora. Mas com maior rigor seremos julgados. Não sejais todos mestres. Há uma responsabilidade, irmãos. Há uma responsabilidade. Ei, quando o Espírito Santo conduz através da fonte uma mensagem dessa, nós primeiro analisamos a nossa vida e consertamos para poder vir aqui. Ou você pensa que é fácil? Existe uma responsabilidade minha e sua, que nós vamos dar conta. Existe um dom que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, e nós também vamos prestar conta. Eu poderia lhe dizer que vai acontecer coisas extraordinárias, mas com veste suja não acontece segundo o que o Espírito Santo está nos conduzindo. Não. Tiago, ele vai combatendo uma hipocrisia que existia. De falar algo e fazer outra. Mas nós precisamos nos alertar. De viver o que fala. De viver o que fala e transmitir o que fala. Se o Espírito de Deus disser, não te disse nada, se cale. Agora, se Ele te disser para falar, nem você pode guardar e se conter, porque vai chegar o momento de você abrir a boca e falar. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero chamar o grupo de louvor.
Existem coisas grandes para acontecer na minha e na tua vida, e eu te digo com precisão e te digo com direção de Deus, que irá acontecer. E irá acontecer, porque Ele não é filho do homem para que minta, para que se arrependa e nem para que minta. O que Ele promete, Ele cumpre e Ele faz. Mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E é necessário nós acessarmos essa água. Aquela mulher foi ali buscar aquela água, mas se encontrou com Jesus. E depois daquilo ali, toda a vergonha caiu por terra. Quando ela começa a dialogar com Jesus, automaticamente ela experimentou da água, porque ela começou a falar verdades. Ela começou a dizer, eu não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem que não tem. E Jesus começa a revelar algumas coisas ali. E por vergonha que ela tinha de ir naquele horário, bebeu da água e foi transformada. E através dela, ela ganha toda uma cidade de Samaria. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas através da tua vida, Ele nos chamou para ganhar e não para ter perda. Deus nos chamou para dar e obter resultados e frutos que permaneçam. Chega desse negócio de um dia deu certo, um dia pegou fogo, um dia foi bom. Não! Você vai contar as coisas de hoje. Você vai contar boas notícias. Eu não sei qual é a tua área que está em trevas ou escuridão e precisa de algo, precisa de vida. Mas assim como o profeta Ezequiel olhou para aqueles ossos e com uma ordem de Deus profetizou, eu quero declarar a vida no nome de Jesus. Se você recebe, eu quero declarar a vida em áreas que estão escuras, em áreas a qual não tem se rompido, mas o nome de Jesus, Ele tem poder no céu, na terra e debaixo do céu, para fazer tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero declarar no nome de Jesus vida, vida no nome de Jesus. Áreas que não teve acesso, eu declaro no nome de Jesus, você permitindo o Espírito Santo de Deus ter acesso. Existem áreas que muitas vezes não permitimos o Espírito Santo entrar, mas Ele está dizendo, se você deixar entrar, eu vou entrar e vou colocar as coisas no lugar. Se você permitir, eu mesmo farei acontecer. Então somente fecha essas torneiras que tem poluído uma fonte que jorra para a vida eterna, que tem sujado uma água pura e purificada, descida dos céus. Fecha essas torneiras hoje e deixa eu agir, deixa eu fazer. Existem coisas que no natural parece não estar acontecendo nada. Parece até mesmo para você que não está sendo aprovada, mas Deus está dizendo, então somente espera e tu verás. E Deus ainda diz mais, ei, não se espelhe no que você acha que está sendo ou não aprovado. Ei, foca tão somente no que eu chamei para tu fazer. Eu não preciso de muitos para fazer acontecer. Eu só preciso de um Gideão, que mesmo com pouca força, estava malhando o trigo no lagar para os seus. Mesmo com pouca força, me agradei dele. E não foi com multidões que venci. Então somente espera o que eu irei fazer. Então somente permanece firme. E saberás que foi eu, o Senhor, que falei. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda a ação do inferno contra vidas que estão aqui, eu repreendo no nome de Jesus. Unções que já foi tirado do fogo, eu declaro no nome de Jesus a unção que despedaça todo o jugo.
unção que despedaça todo espírito de nostalgia, todo espírito religioso, a unção que despedaça toda a altivez do inferno, sendo quebrada agora no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, os teus anjos ministradores operando em cada vida, família, porque existe alguém aqui que está intercedendo por problemas lá fora, mas Deus está dizendo: ei, cuida do que eu te falei, cuida do que eu coloquei nas tuas mãos para fazer, e assim tu verás eu operar. Pare com esses planos da própria mente e não planos de Deus. A vida é como um sopro e não saberá sobre o dia de amanhã. Ei, entrega nas mãos do Senhor os teus planos e projetos. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Eu rendo graças a Ti e declaro vida, vida, vida. Dessas bocas não sairão morte, mas vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro olhos espirituais abertos, escamas caindo no nome de Jesus. Porque Saulo achava que estava fazendo certo, quando na verdade estava fazendo errado. Mas quando as escamas caiu, ele entendeu a verdade de Deus. Eu declaro escamas caindo no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. E não o espírito do mundo mais, mas o teu espírito os conduzindo, o teu espírito nos direcionando. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Pode conduzir, pastor. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu disse que hoje era noite de celebrar. E nós podemos celebrar esse tão grande amor do Senhor, que tanto nos amou, que quando percebe a necessidade de corrigir, de nos orientar, Ele faz. Aleluia.